Vamos orar. Querido Senhor, estamos diante de Ti com o nosso coração aberto para aprender. Queremos Te agradecer por essa turma tão especial de Teus filhos, Teus servos que estão aqui. Querido Senhor, ajuda-nos a compreender cada dia mais a Tua vontade, para termos um compromisso contigo e um compromisso com a obra missionária entre as crianças. Abençoa-nos, ó Senhor, e ensina-nos a depender de Ti cada dia, pois nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. A página que nós vamos estar trabalhando, na apostila de vocês, é a página 62, mas nós vamos estar pensando nessas três palavras que nós vimos: evangelizar, alicerçar e discipular. Certa vez, um homem de Deus falou a seguinte palavra. O nome dele era o John Maxwell. Ele falou o seguinte: todo desafio é uma oportunidade. E toda a oportunidade é um desafio. Então, nós temos a oportunidade de alcançar as crianças, nós temos um desafio também, e o desafio se torna uma oportunidade. Eu tenho que preparar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer um currículo. Então, é um desafio para uma preparação nossa mesmo, para alcançar o objetivo. Com a classe de 5 dias é a mesma coisa. Então, nós vamos estar pensando na classe de 5 dias, mas antes disso, eu queria pensar um pouquinho nesse processo de evangelizar, pensando no tema que nós temos e pensando na divisa. Lembra da divisa? Vamos ler junto? Cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. Paulo estava lá desafiando o jovem Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. Seja fiel no teu ministério. Deus quer te usar para que as crianças possam ser alcançadas, assim como Deus estava ali querendo usar a vida de Timóteo como um jovem que iria trabalhar em uma igreja. Eu queria pensar, queridos irmãos, num personagem bíblico para o nosso coração. Neemias era um homem que foi chamado por Deus num tempo complicado da vida do povo de Israel. E Neemias era um exemplo, ele teve um papel muito importante na vida do povo de Israel. Coube a ele, então, liderar difíceis projetos que finalmente transformariam a realidade da nação dos hebreus. E Neemias tinha que ter um compromisso real primeiro, um compromisso real com Deus. No capítulo 1, a Bíblia fala várias vezes que Neemias orava e Neemias jejuava. Ele tinha que ter um compromisso real com o Senhor Deus. Ele teve um compromisso com o povo. Ele soube, através do irmão dele, que o povo estava vivendo de uma maneira miserável, pobre, abandonados, com dificuldades. Então Neemias, ele queria se envolver com o povo. E Neemias se envolveu com a obra. Várias vezes ele falou: grande e extensa é esta obra. Em Neemias 6,13 ele disse: façamos uma grande obra. Eu nem posso descer daqui de onde eu estou, porque eu estou executando uma grande obra. E eu quero pensar em Neemias e trazer essa proposta que Neemias estava trazendo no livro dele, de um encontro com Deus, compromisso com Deus, com o povo e compromisso com a obra. Eu quero pensar em nós mesmos. Queridos, nós precisamos ter um compromisso com Deus, através da nossa vida, através do nosso devocional, através do nosso testemunho, através do nosso viver com o Senhor, ter um compromisso real com Ele. Mas ter um compromisso também com o corpo de Cristo. Ter um compromisso com a igreja. É lá da igreja que nós teremos as pessoas que irão nos ajudar no trabalho missionário. Concordam comigo? Você vai desafiar as pessoas. Se nós queremos alcançar as crianças, nós não podemos fazer isso sozinho. Seria tão bom se cada igreja pudesse ter várias classes com crianças, envolvendo as pessoas. Então, um compromisso com a igreja. E o outro ponto que eu quero pensar é o compromisso nosso com as crianças. Neemias, olhando a destruição de Jerusalém, ele tinha um compromisso com aquele povo e ele sabia que ele precisava fazer aquela obra.
Quando nós olhamos as nossas crianças e olhamos a necessidade, né, abandonadas, longe de conceitos bíblicos, sem esperança, sozinhas, vida miserável, perdidas, eu e você podemos ter um compromisso de alcançar as crianças para o Senhor Jesus. E a proposta desse seminário é este: nós queremos alcançá-las para o Senhor Jesus. Queremos anunciar este evangelho através da classe 5 dias, investigadores da Bíblia e clube de boas novas. Então, nós queremos envolver as crianças nessas 3 áreas. E nós vamos ver que cada área é distinta. Então, a classe 5 dias, nós queremos apresentar o Evangelho. Nós vamos ver daqui um pouquinho. Então, é o evangelizar. A investigadores da Bíblia, nós queremos alicerçar as crianças naqueles ensinos do investigadores da Bíblia. E classe Boas Novas, nós queremos ajudar a criança a ser discipulada e assim ela possa ser integrada em uma igreja local. O pastor Gilberto, em um dos seus livros, ele falou essa seguinte frase, e eu coloquei aqui porque ela é completa, e eu gostaria que nós lêssemos juntos. Está aí na sua apostila, podemos ler? Ou aqui ou lá na apostila. Vamos ler juntos? Precisamos sair ao encontro das crianças e evangelizá-las. Precisamos fazer o melhor nas nossas cidades, pelo nosso país, pelo mundo, e não há nada melhor a fazer do que... Pois aí teremos não só crentes salvos pela graça para toda a eternidade, mas também cidadãos dignos e úteis à sociedade e ao mundo. E é isso que nós queremos. Quando nós temos a oportunidade de evangelizar as crianças, que é o primeiro processo da classe 5 dias, a proposta desse seminário, nós queremos que as crianças sejam alcançadas. Então, classe de 5 dias, ele é um ministério urbano. Isso quer dizer, na vila, nas ruas, na casa, na cidade, é onde tem um grupo de pessoas, um grupo de casas, ali nós podemos ter a classe 5 dias e cumprindo o ide do Senhor Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então queremos primeiramente encontrar as crianças para mostrar às crianças o plano da salvação. É isso que nós queremos fazer com as nossas crianças. Agora, por que as crianças? Por quê? E o primeiro ponto que nós queremos pensar com vocês é a própria declaração do Senhor Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Interessante, a própria boca de Deus declarou isso, porque o Senhor Jesus, ele é o próprio Deus. Então, foi o próprio Deus que falou, deixai vir a mim as crianças. Eu quero as crianças pertinho. Eu quero as crianças próximas de mim. Então, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus falou. Então, por que as crianças? Porque o próprio Senhor Jesus nos declara isso. Uma criança, ela pode ser salva, ela pode crer. E ali então diz, olha, uma criança pode crer. Também foi a declaração do Senhor Jesus. Ele mesmo falou, em Mateus 18,14, um pequenino que crê em mim. E esse texto de Mateus 18,14, ele é um texto que vai estar nos mostrando o quê? Que o crer ali é o crer para a salvação. Olha que coisa linda. Crer é para a salvação. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, passa algum tempo, a gente começa a crer de outras maneiras. Crer na resposta da oração, não é assim? Crer que Deus pode fazer um milagre. Tem outros crer, mas este crer aqui é o crer para a salvação. E outro ponto que nós queremos pensar, por que as nossas crianças, é que as crianças são o futuro da nossa nação. Foi aquilo que o pastor Gilberto compartilhou ali. Cidadãos dignos e úteis. Então, se eu quero ter participação na transformação das crianças, Deus vai estar nos usando para isso. Para que as crianças possam ser cidadãos dignos e úteis um dia. Eu quero ter uma cidade transformada. Você não quer ter uma cidade transformada, um bairro transformado? Então tem que começar com a nossa vida olhando para quem? Olhando para as crianças. Então a primeira proposta
desse seminário é pensar nas crianças em termos da classe de 5 dias e o que desenvolver neste ministério. Deixa eu perguntar, quantos aqui já fizeram uma classe de 5 dias? Ih, alguns já, que bom. Foi bom? Ótimo. Aprenderam? Muito, né? Então, a classe de 5 dias, ela vai ajudar as crianças a compreenderem quem é o Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, né? E no clube, o conteúdo da classe de 5 dias, primeiro, é apresentar a mensagem da salvação. Isso que eu vou pedir para a irmã, a minha querida Lourdinha, nós temos que apresentar uma mensagem clara do Evangelho. E não existe outro livro que tenha uma mensagem tão clara do que o livro Sem Palavras. E o livro Sem Palavras visualizado, ele tem toda a mensagem da salvação. Então, quem fez aquelas 5 dias já sabe disso. Tem toda a mensagem. E você vai estar explicando por quê. Essas crianças que estão chegando na classe de 5 dias, elas nunca ouviram falar sobre o Senhor Jesus de uma maneira clara sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Deus. Então, você vai estar ensinando e apresentando de maneira clara o Evangelho e usando também, olha lá o Samuelito, usando também um livro de Samuelito. Por quê? Tanto o livro Sem Palavras, como o livro Samuelito, você vai estar usando juntinho, por quê? Você vai explicar a mensagem de salvação. Vocês gostaram de contar a história de Samuelito? Foi empolgante? As crianças gostaram? Vibraram? Queriam saber o que ia acontecer no outro dia, não é? Ah, conta só um pedacinho, porque elas se envolvem. Então, você vai ter a mensagem clara do Evangelho. Uma outra coisa importante é o momento de cânticos. O cântico da classe de 5 dias, ele é um cântico voltado para o Evangelho. Então, não são cânticos de vida cristã. Nós queremos pontuar a mensagem da salvação. Então, nós temos vários cânticos, né? Tem um cântico missionário para a história do Samuelito, mas a mensagem está falando sobre o que o Senhor Jesus fez, o que Ele fez por nós, a morte dele na cruz, o que o Senhor Jesus fez. Então, esta mensagem nós temos que estar explicando para as nossas crianças. Então, ter um cântico, os cânticos evangelísticos. Os versículos estão dentro das histórias. Cada história do livro Sem Palavras, quem já usou, lá está inserido o quê? O versículo bíblico. E você vai ter um momento para ensinar este versículo bíblico no decorrer do programa. As crianças terão que fazer o quê? Memorizar aquele versículo. Então, você pode fazer joguinhos de memorização para que elas possam participar e envolver as crianças, então, na obra missionária ali. A classe de 5 dias, já diz 5 dias, ou 5 dias consecutivos. Quem que fez 5 dias consecutivos aqui? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Os 5 dias consecutivos é o melhor. Tá? Mas, às vezes, não dá para fazer. Então, na disponibilidade, eu lembro que eu tinha uma classe de 5 dias, com uma professora que só podia no sábado de manhã, sábado à tarde. Então, ela fez sábado de manhã, 9 até as 10 e pouquinho. As crianças foram embora, almoçaram. Quando foi 5 horas, o que aconteceu? As crianças voltaram, teve o segundo momento, depois as crianças vieram no domingo, depois vieram no sábado de novo, 2 vezes. Era o tempo que ela tinha, era a possibilidade de tempo que ela tinha. Então, você vai preparar desta forma, mas é 5 momentos que você vai estar com a criança. É um programa simples, mas ao mesmo tempo que ele é simples, ele é um programa dinâmico, de mais ou menos 1 hora. 1 hora. E é dinâmico. Agora, quem que vai fazer o clube se tornar dinâmico? Quem que faz? O professor. Né? É o professor que faz que aquela classe seja dinâmica. Talvez ele leve um fantoche na hora de contar a história do Samuelito, os segredos, né? De deixar alguma coisa, um suspense, a mensagem do Evangelho. Então, o professor vai tornar essa classe de 5 dias algo dinâmico. Mas é uma classe simples, dinâmica, uma vez, então, a duração de 1 hora. Tem que ter a participação de algumas pessoas. Planejamento, divisão de programa, isso é muito importante, a divisão de trabalho. Quem vai ensinar o versículo, quem vai contar a história, quem vai ensinar o cântico, ou você fez tudo sozinho? Acontece às vezes, né?
Se você é o único que sabe fazer lá, não tem, é mais difícil. Mas seria bom você ter as pessoas e dividir essas responsabilidades para que elas também tenham a oportunidade de fazerem, né? É um momento de oração antes, um momento de oração depois. E algo importante é a avaliação junto com a sua equipe de trabalho. Então, terminou a classe 5 dias, onde nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer, vamos orar juntos. Olha, o versículo foi muito bom, mas o período de cântico podia ser melhor. Né? Olha, a história bíblica, faltou algumas coisas, então vamos estudar mais. Então, essa avaliação com a equipe todos os dias vai garantir o seu trabalho bem melhor. Né? Porque você vai fazer a avaliação, vai ver aonde você pode estar, então, melhorando. Este programa, como alguns já fizeram a classe 5 dias, eu coloquei aqui o programa da classe 5 dias, que está no livro, do livro Sem Palavras. Então, nós tiramos de lá. Então, você pode ver que tem todo o programa, o que você vai fazer durante toda aquela semana. Então, o que você vai fazer durante aqueles 5 dias? A primeira aula, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta aula. E vocês vão ver que algo vai crescendo. Vamos supor, primeiro você vai falar sobre o amor de Deus, falar sobre a situação da criança, falar sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição, e vai dar, então, o crescimento. É algo que vai crescendo. Então, você vai apresentar Deus, vai mostrar como a criança é, vai apresentar a obra do Senhor Jesus e vai apresentar como que a criança pode receber o Senhor Jesus como um Salvador e depois ajudando a criança a tomar decisões na vida cristã. O aconselhamento é muito, muito importante, então você vai ajudá-la no crescimento, né? Agora, uma coisa importante é que lá na livraria da PEC, a Lurdinha, coitada, vai ficar em pé e toda, né? Você vai encontrar esse material. Queria que a Lurdinha pegasse o livrinho de classe 5 dias. Quem não tem esse material? Tem alguém que não tem esse material? Alguns não têm. Então, lá na livraria, você vai ter este material. Você vai ter lá o livro Sem Palavras, o livro Samuelito, o livro sobre os lares, toda a informação que tem. Isso, você tem o kit todinho, tem os cânticos, tem o CD com os cânticos. Isso vai ajudar você, então, a realizar a classe de 5 dias. Porque a classe de 5 dias, nós estamos pensando na evangelização. É o primeiro ponto com as crianças. Você tem um grupo de crianças lá no seu bairro, ou você quer ir num bairro de uma outra pessoa da sua igreja, você quer alcançar as crianças ali, primeiro que você vai fazer o quê? A classe de 5 dias. Você vai envolver as crianças, convidá-las para que elas possam participar, então, da classe de 5 dias. Agora, o que nós queremos pensar com você é a outra proposta que nós temos, que nós vamos pensar, que é a proposta dos investigadores da Bíblia. Lembra que nós temos a maquete lá, nós temos a classe de 5 dias, ou o clube de 5 dias, no meio nós temos investigadores, e depois nós temos o clube de boas novas. Nós queremos encontrar as crianças mais uma vez. Hoje, na época que nós vivemos, as crianças precisam ouvir do Senhor Jesus, precisam ouvir da Bíblia. Gente, toda hora, se for possível. Então, nós não podemos parar de falar para elas. O mundo está aí apresentando tantas coisas erradas. Então, terminando a sua classe de 5 dias, você pode começar um ministério chamado Investigadores da Bíblia, que é um trabalho que vai ajudar as crianças a alicerçar a fé no Senhor Jesus. Aqui na apostila de vocês, na página 62, começa já sobre os investigadores da Bíblia, a página 62 e a página 63. Algumas coisas vocês podem incluir, podem escrever, mas várias coisas já estão ali que nós colocamos nos investigadores da Bíblia. Os investigadores da Bíblia é um material que não é um material da PEC, material que foi escrito e tem sido divulgado pelo Day Mais Box Club Internacional. E a PEC, então, está usando este material, que é um material riquíssimo, precioso. E lá em Colossenses 1:28, vamos ler juntos? Nós o proclamamos, advertimos e ensinamos a cada um toda a sabedoria
para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nós, filhos de Deus, que temos essa responsabilidade, nós queremos ajudar as crianças. Então, nós queremos proclamar o Evangelho e no Investigadores da Bíblia, nós vamos novamente falar do Evangelho. Então, anunciar o Evangelho, nós queremos que cada um possa crescer em sabedoria, aí vem o acompanhamento. Hoje, os nossos pequeninos precisam de um acompanhamento. Alguém uma vez falou que entre a criança e a Bíblia sempre está um professor. E é verdade. Hoje, às vezes, a mamãe não tem tempo de ler a Bíblia com o filhinho, às vezes a mamãe não está mais no lar, às vezes o papai também abandonou o lar, a criança está com uma outra família ou com a vovó. Então, lá na escola dominical, entre a criança e a Bíblia, sempre vai ter quem? Um professor, e a criança vai se aproximar, ela vai procurar, ela quer ajuda, ela quer conversar com esse professor. Então, o acompanhamento é muito importante. Na classe de 5 dias, nós vamos acompanhar, mas não tanto. Nós estamos evangelizando, estamos dando aconselhamento, mas quando chega no Investigadores da Bíblia, classe de Boas Novas, nós vamos acompanhar muito mais a nossa criança, nós vamos ajudá-la muito mais. E, lógico que para aprendermos todo o homem perfeito, nós vamos estar apresentando este homem ao Senhor e vamos estar discipulando, andar com ele, se tornar discípulos do Senhor Jesus. Então, a proposta deste clube é desta forma. E é um projeto para leitores do ensino fundamental, crianças de 7 a 12 anos. Às vezes, as crianças de 7 8 aninhos ainda não são alfabetizados, é mais difícil. Eu tive a minha classe de clube Investigadores da Bíblia com crianças de 9 anos para cima. 9, 10, 11, 12 e 13 aninhos. Eles têm mais facilidade para escrever, para responder as perguntas que eles vão ter que responder, eles vão ter um caderninho para eles, que nós vamos ver daqui um pouquinho. Então, se você tem crianças que não são alfabetizadas, elas vão para uma outra classe, e você convida as crianças que já são alfabetizadas, com 9, 10 aninhos, para participar, então, dos Investigadores da Bíblia, porque isso vai ser uma grande bênção. São 12 lições. Nessas lições, eu tenho ficado apaixonada com as lições. Das lições, a primeira até a 8ª lições, é apresentada o Evangelho de uma maneira muito especial. Na 8ª lição tem uma brecha para fazer o apelo e tal, mas apresenta quem é Deus, o inimigo de Deus, e começa a apresentar sobre o Salvador. Então, são lições bíblicas, são estudos bíblicos que vão estar ajudando a criança a entender mais sobre Deus, e ela vai ter esse livrinho que vai pertencer a ela. Ela vai ter uma possibilidade de ter o livrinho dela. Nós temos aqui o livrinho, este livrinho aqui. Ela vai levar o livro, ela vai preencher as questões. Olha, é extraordinário. E passo a passo você vai estar ensinando as suas crianças. Agora, olhem bem, a proposta que nós estamos colocando aqui, que a durabilidade deste curso para essas crianças pode ser de 3 meses a 6 meses. Eu, pessoalmente, tive que fazer algumas lições um pouquinho diferente. Eu tive que dividir as lições, porque eram grandes demais. Porque o que nós queremos é que as crianças aprendam. Então, nós dividimos em 2 partes as lições. No guia do professor, eu pedi para a Lurdinha abrir, o guia do professor ele é muito bem explicado. Então, quando você compra todo o kit, quem é que já viu o guia do professor aqui? Algumas pessoas. Tem uma explicação extraordinária, né? Tudo explicado. Não tem como o professor se perder, porque ele tem todo o esquema, como que ele vai fazer. Então, você vai definir se você vai fazer as histórias divididas todas, ou se você vai pegar as histórias e vai contar de uma vez. Então, se as histórias são mais difíceis, que você acha que são longas, você pode, então, dividir. Mas a durabilidade é mais ou menos de 3 a 6 meses que vocês vão estar dando. E isso acontece logo depois da classe de 5 dias. Porque eu estou, com a classe de 5 dias, eu estou fazendo o quê? Estou evangelizando. Estou dando o evangelho, de maneira clara, ensinando quem é o Senhor Jesus.
Mas com investigadores da Bíblia eu quero alicerçar as crianças na palavra. Interessante que a primeira lição dos investigadores, pode abrir, acho que essa é a primeira. A primeira lição primeira e a segunda lições do investigador é sobre Deus. Maravilhoso. Ensinar as crianças sobre o atributo de Deus. Quem é Ele? Né? O que Ele fez? E tem as perguntas de discussão que você pode trazer para as crianças. Então, tudo isso você vai estar dando para os pequenininhos lá depois da sua classe de 5 dias. Agora, algumas coisas importantes sobre o investigador. Quem pode ensinar? Qualquer pessoa que nasceu de novo. Qualquer pessoa que recebeu Jesus como Salvador pode ter a sua classe de investigadores da Bíblia. Você pode fazer investigadores da Bíblia na igreja sem ter feito a classe 5 dias. Não há problema nenhum. Eu fiz numa igreja no domingo à noite, né? Então as crianças, porque as lições levam as crianças também a tomarem uma decisão, né? Elas vão aprendendo. Então eu fiz um dia à noite, eles não tinham feito a classe de 5 dias, mas eram crianças da igreja. Essa é uma possibilidade que você pode fazer, tá bom? Nós somos abertos para aceitar as outras sugestões. Estamos dando esta sugestão. Agora é importante saber que você tem que ter um conhecimento bíblico básico. Agora deixe-me dizer, você que já fez a classe 5 dias, você estudou o livro Sem Palavras? Estudou só uma vez? Leu só uma vez a referência das histórias? Não, tenho certeza que leu 2, 3, 4, 5 vezes as referências. Para contar a história sobre o pecado, para contar a história sobre o céu, para contar a história quando o Senhor Jesus está indo para Emaús com aqueles discípulos. Todas aquelas informações bíblicas. Deixe-me dizer, quando você vai dar investigadores da Bíblia para as crianças, você já tem um conhecimento básico bíblico lá do quê? Da classe de 5 dias, porque você estudou e preparou, tá? Uma coisa mais importante, um compromisso a longo prazo. Isso quer dizer que se você assumiu em fazer o seu clube bíblico, você não pode faltar. E se porventura houver alguma dificuldade, você tem que conseguir alguém para substituir. As crianças esperam você. Então, você é muito importante para as crianças, porque no Investigadores da Bíblia, você fica muito próxima das crianças. Eu fiz uma mesa grande. Eles abriram a Bíblia, abriram a revistinha, e lá ao redor daquela mesa é que nós fizemos Investigadores da Bíblia. Então, eram só 12 crianças, e nós tínhamos uma proximidade muito grande com os pequenininhos, né? Conhecendo com eles que eram mais velhos, né? Um amor ao Senhor, ter amor pelas crianças. E o outro ponto que eu queria salientar é disposição de deixar Deus te usar. Deus quer usar você para pastorear essas crianças. Deus quer usar você para ensinar essas crianças. Deus quer usar você para ser aquele irmão, aquela irmã que vai orientá-los a viver a vida cristã. Muitas dessas crianças vão precisar de ajuda e de aconselhamento. Então, Deus quer usar a sua vida para que, através da sua vida, as crianças possam crescer espiritualmente. Então, essa disposição de deixar Deus usar totalmente a sua vida. E o Clube Investigadores da Bíblia se torna uma ferramenta para o discipulado. Quando é que vem o discipulado? Através da classe de Boas Novas. Então, nós vamos evangelizar, vamos alicerçar na palavra de Deus as crianças através dos investigadores da Bíblia, mas nós vamos discipular as crianças. Então, o investigador da Bíblia se torna uma ferramenta para esse discipulado que vem depois, ou de 3 meses, ou de 6 meses, que você vai continuar ensinando a palavra de Deus para as nossas crianças. Nós não devemos nos cansar de ensinar a palavra de Deus às crianças, mas devemos estar mostrando cada vez mais possibilidades delas aprenderem sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre Deus. Eu tive uma classe de Boas Novas por 10 anos. Pode imaginar? Depois de ficaram mocinhos. Isso. Essa é a proposta desse seminário.
comprometido durante um ano inteirinho, evangelizando, você alicerçando na palavra e discipulando as crianças através da classe de Bosão. Você já tem, indo na livraria da PEC, você já tem um currículo completo. Você apenas vai executar, vai estudar e vai realizar, tá bom? Agora, eu quero colocar algumas coisas importantes quando nós pensamos no Clube Investigadores da Bíblia, começando com as crianças, você pode fazer em qualquer lugar, na casa, numa praça. Nós tivemos um clube que foi uma pracinha, né? Tinha algumas crianças ali que eram da vizinhança e a moça fez um clube Investigadores da Bíblia ali mesmo na praça. Então você pode fazer na igreja, no escritório, na casa. E algumas coisas que nós temos que ter em mente da responsabilidade do professor. O professor, ele é responsável de levar essas crianças ao conhecimento. Queridos irmãos, eu quero dizer algo para vocês, queridos. Nós precisamos ter esta responsabilidade de ajudar a criança a entender quem é Deus. Levá-las ao conhecimento. Nós não estamos lá para brincar com as crianças. Nós estamos para ensinar, levá-las ao conhecimento. Isso é profundo demais. Conhecimento de quem? Nas primeiras lições, conhecimento de Deus. Na terceira lição, o inimigo de Deus. E a lição é tão clara, mostrando a queda de Lúcifer. É incrível aquela lição. Depois a situação da chegada do Salvador. E a última história tem a volta de Cristo. E a última lição é o presente que Deus nos dá, que é o Espírito Santo. Então, a coleção inteira é extraordinária. E eu e você devemos ser aquele comunicador para ajudar as crianças a entenderem a mensagem. Então, levá-las ao conhecimento. Grifem isso, escrevam isso, conhecimento. Eu quero que a criança conheça. Você vai ter que ter a responsabilidade de corrigir as tarefinhas. Vou pedir para a minha irmã querida vir aqui. Aqui nós temos uma parte que eles têm uma tarefa para fazer. Então, os alunos precisam corrigir. Pode pôr bem aqui assim. Se você tem o manual lá, você vai ver que tem as perguntinhas e a criança vai responder as perguntas. Então, o professor tem que ter a responsabilidade de quê? De corrigir. Então, ele recebe a revista, leva para casa, na outra semana ele leva a corrigida, com uma palavrinha de apreciação para a sua criança. Então, ele vai orientar a criança. Responder as perguntas. Porque durante a explanação do estudo, que não é uma lição bíblica como Zaqueu, Bartimeu, não, é um estudo. Às vezes tem um dedinho lá levantando. Professora Marília, eu posso fazer uma pergunta? E aí você, então, pode abrir ali um espaço, né, para a criança fazer a pergunta. Eu lembro quando eu lecionava numa escola pública, muitos anos atrás, na região leste, e eu lembro desse dedinho levantado, né? Eu sempre dizia, ai Senhor, na escola pública é tão difícil a gente responder, né? E eu estava falando que todas as pessoas eram pecadoras. Aí tinha um dedinho lá assim, ó, né? Tia Marília, o Papa também é pecador? Eu disse sim, aí a gente teve que explicar. Mas olha como é difícil, mas nós temos que responder, temos que estar junto com as crianças, estarmos com ela, anunciando e mostrando, né? Então, responder as perguntas, encorajar os seus alunos. Uma professora esses dias disse para mim, ai Marília, parece que tudo hoje é no empurrãozinho. Né? Vamos fazer isso? Vamos fazer? Vamos. Parece que todo mundo vai no empurrãozinho. E às vezes a criança também precisa disso. Aquele que é o pré-adolescente, né? Então, olha, vamos fazer, venha. Às vezes você pode levar uma caixa de bombom, faz uma surpresa, decorou o versículo, dá alguma coisinha. Isso vai da sua criatividade para cativar as crianças. Mas o fundamental mesmo é estar orando pelas suas crianças. Manter um registro do progresso espiritual da sua criança. Você vai observando, se você tem um grupo pequenininho, você tem mais facilidade de compreender a sua criança e de ajudar a sua criança no seu desenvolvimento. Se você tem 30, 40 crianças, é mais difícil. Mas se você tem um número pequenininho de crianças, você pode desenvolver e trabalhar muito melhor junto com as suas crianças. Agora, o programa em si, que nós queremos apresentar para você, é que está lá no seu manual. Manual que você vai adquirir, que alguns já adquiriram, que é o Manual dos Investigadores da Bíblia.
lá no manual tem algumas sugestões importantes. O primeiro ponto que eles falam, nós temos ali que nós vamos dar as boas-vindas para as crianças, né? Que nós vamos orar, nós vamos fazer a revisão. Então, no manual, esse aqui, ali, o manual do professor, tem todo o esquema de como você vai preparar a sua aula. Então, todas as lições têm um objetivo das lições. Então, você vai ver qual o objetivo, e o objetivo ele está dentro de cada programa daquela lição que você tem. Então, sobre quem é Deus, tem o objetivo, e tem, então, como você vai ensinar aquela lição para as crianças, dando aquele objetivo, né? Nós temos a apresentação das verdades das lições, nós temos o versículo para memorizar, que está lá, nós temos a caça ao tesouro, que é muito joia. A criança vai ter que descobrir os símbolos e colocar a letrinha certa ali e vai responder. É fantástico como elas gostam. E esta caça ao tesouro está dentro do livro Investigadores da Bíblia também. Então, a criança vai fazer. Você pode fazer a caça ao tesouro bem grande, todo o esquema, e levar para a sua casa, para a classe, os seus símbolos, e você pode ajudar as crianças, então, a responderem. Tá bom? Então, isso ajuda muito as crianças. Então, você tem um alvo, você tem pergunta e discussão, você pode ter músicas especiais. Se você vai ensinar a primeira e a segunda lição, você, para começar, cante cânticos que falam sobre os atributos de Deus. Quem é Deus, né? As qualidades de Deus. Deus é poderoso, Deus é criador. Prepare cânticos desta forma. Quando você chega lá no ponto da apresentação do Evangelho, pegue alguns cânticos que falam sobre o ensino do Evangelho para as crianças. Você tem já o bloco lá do Super 5, você pode relembrar alguns cânticos e levar. Quando chega a história da volta de Cristo, prepare um cântico sobre a volta do Senhor Jesus. Então, isso vai ajudar as crianças e vai ajudar você também, todo o seu programa. Então, tem versículo, caça o tesouro, e tem uma parte muito... Assim, no versículo nós temos o CD musicado. Então, o próprio versículo com música. Então, as crianças vão ter mais facilidade até de memorizar. Tá? Agora, tem uma parte lá no guia do professor que eu aprecio muito, que é a participação da criança. Não só achando a palavra lá esse aqui. É um cantinho onde ela vai escrever o que foi difícil naquele estudo, o que ela mais aprendeu, um assunto de oração que ela quer que o professor lembre. Então, esse cantinho, que chamamos de caminhar com Cristo, ele é muito importante. É a criança que vai fazer. Quando você recebe a revista da criança, vai levar para casa, você vai ter lá escrito. Eu lembro que uma vez eu levei as revistinhas e tinha lá um menininho. Meu pai chegou bêbado em casa, tia Marília, ore pelo meu papai. Então, essas coisas nos facilitam, porque nós vamos estar fazendo o quê? Vamos encontrar possibilidade de estar orando com aquela criança, vamos conversar com ela, fazer uma visita, estar próxima daquela criança, junto com aquela criança. Então, isso nos ajuda de uma maneira muito, muito especial, né? Agora, quando você faz a sua classe de 5 dias, classe de investigadores da Bíblia, e termina todo o seu processo, né? Você termina todo o seu trabalho, o que acontece? Você quer fazer o quê? Uma formatura. E você pode fazer uma formatura. Eu mesmo fiz a formatura do meu grupinho. Então, o que você pode ter nessa formatura? Você pode ter uma mensagem especial, um testemunho de uma criança, um cântico especial. Você pode preparar, deve preparar o certificado que eles vão receber, chamá-lo pelos nomes, eles vêm, recebem. Mas você pode preparar uma Bíblia, olha que lindo. Uma professora lá de Maringá preparou. Todos ganharam a Bíblia. Além de ganharem a Bíblia, eles receberam uma sacolinha, e dentro da sacolinha tinha a revistinha que eles tinham estudado, tinha lá dentro da revistinha, olha lá, uma lupa,
tinha dentro da revistinha folhetos, tinha a Bíblia. Então você pode fazer muitas coisas. Você pode ter uma camiseta que as crianças podem usar naquele dia. Então você pode fazer uma formatura especial. Convide o pastor para dar uma palavra. Você mesmo pode incentivar as crianças a continuar. Então isso ajuda as crianças. Você pode imaginar as crianças participarem de uma formatura? Como elas ficam vibrando, alegres, querendo fazer. Então você pode preparar todo o material todo, preparando a sua formatura e chamando as crianças para estarem, então, junto. Agora, o Clube de Investigadores da Bíblia precisa ter um relatório. E você precisa fazer este relatório. Tire fotografias do Clube Investigadores da Bíblia. Tenha um muralzinho com as fotos das crianças. Nós tivemos depois um muralzinho com as fotos das crianças. Como as crianças gostaram de ver a fotografia delas lá no muralzinho. Então, isso vai dando ânimo para a criança, para ela continuar a estudar mais e mais a Bíblia. Eu lembro de um menino que ele ficou tão feliz, que disse: pai, foi o meu curso teológico. Porque para ele, era o curso teológico. Pode imaginar, ele tinha que decorar, tinha que fazer. Estavam lá, meu curso teológico. Então, envolva as suas crianças desta forma, para que elas possam estar crescendo, porque o alvo é que elas possam crescer espiritualmente, conhecendo mais e mais o Senhor Jesus. Então, olhem bem para mim. Nós temos a proposta de evangelismo, que é a classe de 5 dias, que eu vi que muitos fizeram. Agora, talvez você tenha feito uma classe 5 dias só por causa do curso da PEC. O desafio é ter outras classes 5 dias. Eu lembro de uma irmã querida em Sorocaba que realizou 5 classes de 5 dias. Ela disse: Marília, eu vou continuar fazendo classe 5 dias em outros bairros, conseguindo outras casas, outros lares. Então, você pode fazer. Classe 5 dias é para evangelizar. Nós temos, então, a proposta do Clube Investigadores da Bíblia para alicerçar a criança na palavra de Deus, quem é Deus e toda aquela história sobre a obra do Senhor Deus também. Mas nós queremos ajudar as crianças a conhecerem a Deus. Então, na livraria, você vai encontrar todo este material. Hoje, depois do jantar, eu vou estar lá na livraria, se vocês quiserem conversar comigo. Mas aqui eu vou deixar este material na mesa e você pode ver que este material é o material do Clube Investigadores da Bíblia, que você pode usar na sua classe junto com as crianças. É o material que nós vimos. Então, aqui você tem mais ou menos de 3 a 6 meses. Então, se você for 5 dias lá, mais 6 meses aqui, e ainda tem o Ministério de Classes Boas Novas, você pode ter um currículo para 1 ano e assim alcançando as crianças da sua vizinhança. Não é legal? Não é uma coisa boa? Tudo prontinho, é só ter a sua própria classe e ter as pessoas que podem ajudar vocês. Agora, o que nós queremos pensar na continuidade da proposta, nós queremos discipular as nossas crianças. Nós queremos que o andar com Jesus seja algo permanente até a volta do Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, para que esse andar permanente na vida cristã com a criança, ela precisa de quem? Do professor, daquele que é o guia, daquele que vai orientar, que vai ajudar. Então, por isso que nós queremos desafiar vocês, depois do Clube Investigadores da Bíblia, ter a sua classe de boas novas. E é uma grande necessidade. Eu coloquei uma frase interessante aqui, Diante da grande necessidade de formar discípulos, surge o Ministério de Classes de Boas Novas, ou Clube de Boas Novas, que, conforme este seminário deverá acontecer logo após o Clube Investigadores da Bíblia, oferecendo às nossas crianças novas histórias bíblicas e conhecimento sobre a pessoa de Deus, Jesus, o Espírito Santo e ela mesma, ajudando as crianças a tomarem decisões firmes que ajudarão a criança na formação do seu caráter. Queridos, eu tive várias classes de Boas Novas na minha vida, várias. A primeira classe de Boas Novas foi quando eu cheguei de Porto Alegre e fui fazer minha classe de Boas Novas no bairro onde eu morava, na Penha. Depois compramos uma casinha, um apartamentozinho na Coab 2. Alguém sabe onde é que fica a Coab 2? Entre Itaquera e Baianazes. Então, na Coab 2 eu morei por 6 anos e tivemos uma classe de Boas Novas lá. Eu mudei
10 dias depois, encontrei uma menina na escada, e eu disse, olha, eu vou ter uma classe com criança aqui, você pode convidar as outras crianças. Mas que classe é? Ah, é uma classe especial. Venha, traga as crianças. Ela achou que eu ia ensinar a tabuada, ler, escrever, reforço escolar. Eu disse, olha, é especial. Vieram 5 crianças e aí nós começamos a nossa classe. E durante alguns anos, lá na Coab 2, nós tivemos 40 classes de Boas Novas. Lógico que eu era bem mais jovem, eu tinha 30 anos, hoje eu estou com 66, 67. Eu tinha outro pique, mas nós tivemos 40 classes de Boas Novas. Os irmãos não podem imaginar a alegria. Era lá no 5º andar, era no 3º andar, era no segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tínhamos as classes. E foi um impacto para aquele bairro, né? Então, as crianças vinham, às vezes nós tínhamos classes pequenas e tínhamos classes grandes. E eu fazia supervisão dessas classes. Eu lembro uma vez que eu fui supervisionar a classe de uma irmã. E quando eu cheguei lá, era um tempo de feriado, e aí quando eu entrei na salinha dela, ela me chamou no quarto. Marília, só tem um menino. Vou mandar ele embora. Eu disse, não, de jeito nenhum. Aí nós contamos a história, cantamos, ensinamos versículos para aquele único menino. E quando terminou, ele veio e nos abraçou e disse, olha, aí eu me senti assim como se fosse uma pessoa importante, uma estrela. Por quê? Porque ele era importante, era um menino só. Então, a classe de Boas Novas tem o seu valor, nós estamos lá para explicar, estar junto com as crianças. Então, ela é uma grande necessidade de formar discípulos. E isso acontece logo depois da classe dos investigadores da Bíblia, porque nós queremos fazer o quê? Nós queremos agora discipular as crianças, formar pequenos discípulos, queremos discipular os pequeninos. Então, nós queremos anunciar a classe, então, o Clube de Boas Novas com as crianças. E nós temos algumas coisas que nós precisamos ter em mente quando temos a classe de Boas Novas. Alcançar as crianças com o Evangelho, nós vamos alcançar sempre. Eu fico encantada, eu não sei se acontece isso com vocês, mas quantas vezes nesses anos todos eu ouço mensagens evangelísticas nas igrejas. E cada vez eu fico encantada com o plano de salvação do Senhor. Eu não me canso de ouvir sobre a mensagem de salvação, queridos. Eu não me canso. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É a base da nossa vida cristã, é o Evangelho. Então, da mesma forma, as crianças vão ouvir o Evangelho. Proporcionar crescimento na vida cristã, ajudando as crianças. As crianças necessitam de ajuda. E, por último, encaminhá-las a uma igreja evangélica, porque esta é a proposta. Nós queremos que as crianças fiquem numa igreja para que elas possam crescer, sejam integradas a uma igreja. Então, é um processo de crescimento. Nós vamos ajudá-las, então, a conhecer Jesus, a crescer espiritualmente, mas ir a uma igreja evangélica. Tem várias crianças que nós levamos a Cristo, frequentaram as igrejas. Então, nós vamos ajudando para que... e a igreja é aquela ponte, né, de estar envolvendo as crianças também, engajando as crianças no seu departamento infantil, junto com as suas crianças. Agora, tem algumas características que eu gosto. A classe de Boas Novas é uma aula bíblica no lar. Nós não vamos ensinar outras coisas a não ser o Evangelho. Olha que lindo. É uma aula bíblica no lar. É lá que nós vamos ensinar as crianças. Se tem 5 crianças, se tem uma criança, não importa. Nós vamos ensinar as lições bíblicas ali no lar cristão. É uma aula para criança, pró-igreja, 1 hora por semana. Você pode ter a sua classe de Boas Novas. Seria tão bom se a igreja pudesse, se cada igreja pudesse ter 5, 6, 7, 8, 9, 10 classes de Boas Novas, envolvendo as crianças, tendo esse processo, ou, quem sabe, fazer já a sua classe de Boas Novas. Mas o melhor seria a classe de 5 dias, investigadores e a classe de Boas Novas, para estar alicerçando as crianças, então, nos caminhos do Senhor, né, do alicerce. Agora, tem algumas coisas importantes que eu quero colocar aqui. Quando nós temos a classe de Boas Novas, nós sabemos que é ganhar a criança e consolidar com a decisão, porque o que mais nós queremos é que a criança faça a sua decisão.
Mas para isso nós temos que ter uma mensagem o quê? Clara e genuína. Se ela não fez a decisão lá na classe 5 dias, nem no investigadores, que pode acontecer, ela pode fazer aonde? Na classe de Boas Novas. E talvez no decorrer do processo, algumas crianças chegam lá para a classe de Boas Novas pela primeira vez. Então nós temos que também dar o evangelho e orientar essas crianças para que elas possam conhecer o caminho da salvação. Promove o evangelismo não só alcançando as crianças, mas alcançando quem? A família, os pais. Quantos pais? Eu lembro de um senhor que foi alcançado pelos seus filhinhos. Hoje ele é membro de uma igreja lá em Sorocaba. As crianças pequenininhas iam para a classe lá da irmã que tinha casa. E hoje esse homem e a esposa são membros de uma igreja. Então promove o evangelismo. O que mais nós queremos é que as famílias sejam alcançadas. E por que não começar com uma classe junto com as crianças, né? Crescimento ilimitado, a gente não sabe o que vai acontecer. Nós damos a mensagem, mas não sabemos para onde vai esta mensagem. Eu lembro quando eu tinha uma classe de Boas Novas lá na Penha, estava faltando um pouquinho para começar a classe, as crianças ainda não tinham chegado, e um menino estava vendendo mel. E ele foi na minha casa e bateu na porta com uns potinhos de mel. E eu disse, mas eu tenho uma coisa mais doce do que mel. Eu disse, mas o que é? Eu vou contar uma história daqui um pouco. Mas eu tenho que vender o mel. Eu disse, não, eu compro. Tem 3 potinhos, eu vou comprar o mel para você. Mas escute aqui, venha ouvir a história. Aquele menino viu, ficou encantado, levou o folheto. Gente, nós não sabemos para onde vai esta mensagem. O que nós temos que fazer é proclamar esta mensagem, sabendo que Deus é que vai conduzir aquele pequenininho, mas a nossa responsabilidade é anunciar este evangelho. Há algum tempo atrás, eu estava no Face e eu vi que alguém tinha mandado um recadinho para mim. Oi, tia Marília. Eu olhei, não lembrava do nome. Aí eu fui abrir e ele disse, Marília, eu hoje sou um homem. Sou casado, tenho um filhinho, moro fora do país. Mas, Marília, você lembra da Tita? Lá, quando você estava na Coab me ensinando, você lembra da Tita? E eu disse, gente, eu sou um menino. Ele tinha uma tartaruguinha, chamava-se Tita. Era com a Tita que ele conversava, porque o pai e a mamãe saíam de manhã e só voltavam à noite. Então, a amiguinha dele era a Tita. Ele conversava com a Tita. E aí ele toca a minha campainha com uma caixinha. Ele disse, tia Marília, a Tita morreu. A senhora me ajuda a enterrar a Tita? Eu disse, vamos sim. Fui lá perto onde tinha o meu carro. Aí fiz um buraquinho lá, coloquei a Tita. Ele colocou terra. Disse, eu posso fazer uma cruz? Eu, não, cruz não. Aí ele foi para casa, e a gente orou, conversou. Queridos, ele está lá, em outro país. Ele disse, Marília, eu lembro dos cânticos, eu lembro dos versículos. Ele falou uma coisa linda, eu estou ensinando meu filho como eu aprendi com você. Então, queridos, nós não sabemos aonde vai esta mensagem. Nós não sabemos. E às vezes nós estamos de braços cruzados. A igreja do Senhor Jesus parece estar de braços cruzados, não fazendo. E nós não sabemos aonde vai essa mensagem tão especial, né? Oportunidade da criança ser pastoreada. A nossa criança precisa ser pastoreada, ajudada. Eu lembro que lá na Coab, eu queria conhecer as meninas um pouquinho mais. Então eu fiz uma macarronada e convidei as meninas. Enquanto eu estava fazendo a macarronada, eu estava o quê? Escutando o que elas estavam falando. Isso era conteúdo para a minha aula seguinte. E olha, gente, isso há 27 anos atrás. Os assuntos eram namoro, crianças de 10, 11, 12 anos. Aquele menino olhou para mim. Ele quer falar comigo. E eu fico pensando, e hoje como é que está? Então eu tinha que pastorear. Depois que nós almoçamos, eu fiz a listinha do que elas tinham conversado. E uma delas, tia, a senhora estava ouvindo tudo? Eu disse, sim, está tudo anotado aqui. Agora nós vamos conversar sobre este assunto. Isto é, queridos, pastorear. Seria bom nas classes de Boas Novas ter um homem e uma mulher.
Seria maravilhoso, porque vai pastorear, conduzir, tomar pela mão, cuidar das feridas, dar o alimento. Olha que lindo! Ajudar as crianças. Isso tudo é a classe de boas novas. Amizade e comunhão. Como as crianças precisam disso, de ter a comunhão com o professor, com os amiguinhos, a amizade com o professor. Uma delas, uma vez, disse: tia Marília, hoje aqui, né, nesse momento, na Coab 2, no nosso prédio, é um prédio feliz. E eu disse: mas por quê? Porque tem a classe com as crianças. Eles nunca tinham ido no zoológico, gente, nunca. Então eu resolvi, com toda a coragem, levá-los para o zoológico. Levei primeiro as meninas. Fomos de ônibus, entramos, pegamos o metrô em Itaquera, todas entraram no mesmo vagão. Fomos, vimos os bichinhos, oramos, lanchamos. Precioso. 15 dias depois eu tinha que levar quem? Os meninos. Quando chegou em Itaquera, cada um entrou num vagão. E eu disse: Senhor, e agora? Só fiquei com o menorzinho. E eu disse: Senhor, lá na Sé, que todos venham ao meu encontro. Aí eu fiquei paradinha. E todos vieram como se fossem os pintinhos, né? Procurando a galinhazinha para ficar debaixo das asas. Gente, tivemos um momento tão lindo. Eles disseram: Marília, nunca nosso pai nos levou no zoológico. E lá, o que aconteceu? Vimos a grandeza de Deus, o amor de Deus, a criação de Deus. Sentamos, oramos. Gente, pastorear, ajudar, compartilhar, amizade, informalidade. Eles vêm com chinelinho de dedo, vêm como estão, saem da escola, correm, vão estar lá. Então, isto é a classe de Boas Novas. Ser igreja lá fora. A classe de Boas Novas é a igreja lá fora, que nós vamos ajudar as crianças a conhecer o Senhor Jesus e a edificar as suas vidas com o Senhor, né? Aproxima a criança de Deus, dos professores, dos amiguinhos, mas o que eu acho lindo é que nós queremos ajudar a criança a integrar-se novamente com uma igreja, e também de uma maneira eficaz, e leva a presença de Deus para esta nova geração. Essa geração precisa de Deus, gente. O que vocês acham? Muito, muito. E eu creio que ainda, queridos, nós estamos fazendo muito pouco. Estamos fazendo muito pouco. Essa geração está clamando. E você pode ser uma bênção para essa geração, anunciando o Evangelho, tendo a classe 5 dias, tendo os investigadores, tendo a classe de Boas Novas. E o futuro da classe de Boas Novas, deixe-me dizer a vocês, é a formação de uma igreja ali local. Lá em Pilar do Sul, uma cidadezinha pequena, onde eu trabalho também, nós tivemos uma classe 5 dias no muro, um pedaço da rua, no muro. E aí uma senhora, que chovia, não tinha como colocar as crianças, que depois virou uma classe de Boas Novas, uma senhora não crente cedeu a garagem. E aí então fizeram naquela garagem e as crianças começaram a vir e o trabalho começou a crescer. Então a Igreja Presbiteriana Independente do centro da cidade se envolveu, compraram um terreno. Hoje eles têm a segunda Igreja Presbiteriana Independente Pilar do Sul, que começou uma classe lá perto da Mangueira, do lado do muro, onde as crianças ficavam para ouvir do Senhor Jesus. Há oportunidade. O desafio forma uma oportunidade, e a oportunidade se torna um desafio, né? Então nós precisamos tentar alcançar as crianças para o Senhor Jesus. E o conteúdo da classe de Boas Novas é semelhante ao conteúdo da classe de 5 dias, só que tem uma tônica maior. Você vai dar o crescimento para as crianças que já são decididas, salvas, mas tem cânticos, tem versículo, e você pode criar outras possibilidades. Você pode fazer uma festa para a mamãe e papai, convidá-los. Você pode ter uma festa sobre o dia do índio. Você pode ter uma festa de Natal. Você pode criar muitas coisas na classe de Boas Novas, mas tem que ter o conteúdo bíblico para que realmente as crianças possam crescer, né? A livraria tem muito material, muito. Ontem eu fui lá, dei uma olhadinha, é Vida de Eliseu, é Vida de Cristo, Josué, tem vários materiais que você pode formar a sua pinacoteca e formar as suas lições para a classe de Boas Novas.
Pode imaginar isso, você ter uma classe permanente. Pode imaginar que em 2020 você pode começar a classe 5 dias, investigadores da Bíblia e classes de boas novas, e pode envolver outras pessoas da sua comunidade, da sua igreja, nesse trabalho. Você pode fazer isso. Deus pode te capacitar para fazer este trabalho. Agora, o que todo clube precisa ter? Clube 5 dias, investigadores da Bíblia, classes de boas novas, precisa ter primeiro um compromisso real de oração. Orar pelas crianças, orar pelas famílias, orar por você, orar pela igreja, o envolvimento. Ter um planejamento de todo o programa. Amados, sem planejamento não funciona. Nós temos que ter um planejamento, os cadernos com os planejamentos, preparação das suas aulas, o que nós vamos fazer. Eu não aprecio nada que aconteça assim, que tem que fazer imediatamente, né, que não tem um planejamento. Eu tenho que ter algo com tempo para planejar, para preparar. Nós precisamos disso, um planejamento de todo o programa, um material para a execução dos clubes. Então, lá na minha casa, eu tenho uma gaveta que só tem aquelas 5 dias. Tudo. Né? Tem até a caixinha de engraxate do Salmolito, está lá. Então, tem todo o material da classe 5 dias. Depois tem o material dos investigadores da Bíblia. Alguns desses materiais eu uso. Então, tem lá o material, o currículo para a classe de boas novas, porque eu sou responsável para treinar outras pessoas para executar essa tarefa. Então, você tem que ter esse trabalho. A continuidade, a perseverança. Lembra lá do tema? Comprometido. Até a volta do Senhor Jesus, eu quero ter um compromisso com as crianças. Eu quero evangelizar as crianças, eu quero estar com elas, né? A unidade da equipe. Então, você tem lá a hospedeira, o primeiro, o segundo professor, você tem o auxiliar, você tem que ter o conselheiro, e se dar bem com esta equipe, formar uma equipe, orar com a equipe, compartilhar com a equipe, estar com a equipe pertinho, ver o que pode fazer, como pode melhorar, o que nós vamos fazer diferente. E olha, às vezes, lá na sua equipe, você tem um auxiliar que futuramente vai ser um professor. Então, você pode abrir uma classe de 5 dias, investigadores da Bíblia, uma classe de boas novas, em outro lugar. Já pensou coisa linda? Você vai multiplicando, e assim as crianças vão sendo alcançadas. Quem sabe lá no seu bairro você pode ter 2, 3 classes de 5 dias envolvendo outras pessoas. Vocês têm todo o material para ser realizado, a sua classe 5 dias, todo o material dos investigadores da Bíblia, todo o material para a classe de boas novas. Se você comprar todo este material, você vai ter esse material para anos, porque você pode ter muitas classes de 5 dias. Nós tivemos uma professora que ela fez 5 classes de 5 dias. 5. Ela disse: Marília, eu quero fazer um monte de classe de 5 dias, eu quero treinar o Evangelho, eu quero levar as crianças a Jesus. Então, você vai estar fazendo este trabalho especial com as crianças, né? Você precisa ter um cadastro com o nome do aluno, algumas informações, isso ajuda bastante. Um relatório, né? Eu tenho um caderninho, ainda tenho o caderninho lá da Coab 2. Vocês acreditam? Está lá o caderninho, o nome do aluno, e o versículo que ele decorou, está tudo lá. Então, você tem que ter esse caderninho das atividades da sua classe. Isso ajuda. Então, nós queremos realmente alcançar as crianças para o Senhor Jesus. Queremos, às vezes, trazer a cidade para dentro da igreja, mas nós podemos ter uma outra visão, de levar a igreja, levar o Senhor Jesus para os clubes bíblicos e assim anunciar o Evangelho às crianças. Será que nós podemos ter esse desafio no nosso coração, dizendo: Senhor, olha, eu quero ter um compromisso, eu quero ser comprometido com Deus, comprometido com a obra que são as crianças, comprometido com a igreja. Eu quero fazer o melhor nesse final de tempo que nós temos. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus, Filho de Deus, nosso amado Salvador, vai voltar. Mas enquanto estamos respirando, nós queremos alcançar as crianças. Será que nós podemos dizer um amém? Amém. Queremos alcançar, queremos envolver as crianças, mas Deus, Ele quer usar a sua vida. Que Deus possa abençoar vocês. Nós vamos ter um tempinho aqui para olharem,
conversarem comigo, verem a maquete. Mas o que eu mais gostaria é que vocês pudessem levar esse desafio dentro do coração de vocês. Se você fez uma classe 5 dias, algum tempo atrás, corre atrás e faz outra classe 5 dias. Começa um investigador, faz uma classe de boas novas, não desiste, tem esse compromisso de levar essa mensagem do Evangelho aos pequenininhos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai querido, nós te louvamos por tua bondade para conosco e nós agradecemos a oportunidade que nós temos de anunciar o Evangelho aos pequeninos, meninos e meninas que precisam de ti. Senhor querido, venha nos capacitar, venha colocar uma chama no nosso coração, um desejo genuíno de evangelizar, de alicerçar as crianças na palavra e de discipular as crianças, Senhor, para que elas possam crescer, homens e mulheres salvos em Ti, Senhor, comprometidos contigo, Pai. Abençoe esses queridos e amados irmãos, guardando a vida deles, ó Senhor, e que eles possam ganhar muitas crianças para o Senhor Jesus. Nós Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, que nos ama e tem prazer em cuidar da nossa vida e tem prazer também de nos usar como instrumentos para a obra da Tua obra, a obra de alcançar as crianças para Jesus. Continue nos abençoando e nos fortalecendo, pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe.